Gênesis 1, versículos 1 ao 3 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Isso é um versículo bem famoso da Bíblia. Mas eu queria analisar alguns pontos com vocês. Nós somos a superfície das águas, que o Espírito Santo se move ali. E a escuridão, talvez do medo, da rejeição, do passado, da acusação, cobre essas águas profundas. E o Espírito Santo está ali se movendo, mas nada acontece enquanto Deus não falou: haja luz. Então hoje, Deus vem através desse vídeo falar pra gente, pra área sem forma e vazia da nossa vida: haja luz. Nós estamos numa série de mensagens e a gente toda semana estamos aprendendo que Deus quer intimidade conosco. Intimidade que vem através da oração e da leitura da sua palavra. E a gente tem estudado as igrejas do livro de Apocalipse. E hoje a gente vai aprender com a igreja de Filadélfia. Jesus diz que essa igreja era uma igreja fraca, porém ele a elogia, porque mesmo com a sua pouca força, ela continuava fiel à palavra de Deus e ela não negava a Cristo. Filadélfia era uma cidade muito instável, pois havia muitos terremotos ali. Ela também era uma cidade muito vulcânica. Então as pessoas dessa cidade estavam sempre com medo, imaginando quando vai ser o próximo terremoto. Até quando a nossa cidade vai estar estável? E essa cidade somos nós. E para essa cidade que é instável, que é inconstante, Jesus disse no versículo 12 do capítulo 3: ao vencedor o farei coluna no santuário do meu Deus. É Jesus nos dizendo: eu sei que você é instável, eu sei que você é inconstante, mas eu vou te fazer coluna. Você foi chamado para ser a coluna da tua casa. É através de você que eu vou gerar. Então se posiciona, porque a tua instabilidade não reina quando você me segue. Outro ponto a respeito dessa igreja, dessa cidade, é que era uma cidade que já havia mudado de nome várias vezes. Todo novo governante que tinha nessa cidade, o nome da cidade mudava para homenagear aquele que a governava. E trazendo para nossa vida, quantas coisas, ocasiões, até palavras malditas já te governaram. Sabe, você é taxado ou taxada como aquilo que você fez, aquilo que aconteceu com você, por exemplo. Ai, é aquela louca depressiva. Ai, é aquele lá bêbado alcoólatra. Para essa cidade, Jesus fala ainda no versículo 12 que iria gravar o nome dele nela. Queria gravar o nome de Deus nela. Queria gravar o nome da Nova Jerusalém. Eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. Nós não somos aquilo que as pessoas, que o nosso passado, que o nosso acusador diz que nós somos quem Deus diz que nós somos. E eles nos chamam de filhos e filhas dele. Isso é poderoso. É Deus nos dizendo: eu te dou uma nova identidade de filho. Então, para de dar tanta credibilidade para aquilo que as pessoas, as circunstâncias, o teu inimigo, até você mesmo diz a seu respeito, e começa a valorizar e tomar posse daquilo que eu falo ao teu respeito. No meio da igreja de Filadélfia, havia alguns falsos judeus, que na verdade, como Jesus diz,
era a sinagoga de Satanás. Esses judeus afirmavam que só eles eram o verdadeiro povo de Deus e que só eles tinham acesso ao reino de Deus. Imaginando o cenário do contexto, eu acredito que esse povo dizia para a igreja da Filadélfia que ela não era digna de ter acesso a Deus, que Deus não amava ela, que Deus não estava nem aí para ela, que ela nem era da linhagem do povo de Deus, nem eram israelitas. Tá, Ana Clara, mas baseado em que você está dizendo isso? Lá no versículo 3, Jesus diz que vai obrigar esses mentirosos a se prostrarem-se a seus pés e reconhecer que Jesus amava aquela igreja. Abrindo parênteses, a parte de se prostrar aos pés deles é porque Jesus está falando dos fins dos tempos. Trazendo para os nossos dias, lá em Mateus 5, versículos 43 a 45, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Então escolha perdoar e amar aqueles que te perseguem. A perseguição faz parte do processo e até acelera o processo. A gente vê isso na história de José. Fechando o parênteses, a igreja de Filadélfia era vista pela humanidade como uma igreja fraca, como eu disse no começo. Um povo que não merecia e não herdaria o reino de Deus. Porém, pela sua fidelidade a Deus, ela era forte e poderosa nele. A respeito da igreja de Filadélfia, o Espírito Santo me levou lá para João 15, versículos 3 e 4, onde Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneça em mim, igreja de Filadélfia, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não dependa de você, dependa de Deus. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E no versículo 7 e 8 ele continua dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, vocês serão meus discípulos. No versículo 10 de Apocalipse 3, Jesus diz a respeito da igreja de Filadélfia, só para afirmar isso que a gente acabou de ler. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu, Jesus, também vou te guardar na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, a igreja de Filadélfia, por mais que fosse fraca, humanamente falando, ela praticava a palavra de Deus. Ela entendia que tudo que ela precisava estava em Deus. Ao contrário da igreja de Sardes, ela preferia ser vista como fraca e indigna e estar firme em Deus, estar fiel a Deus, do que ser vista pelo mundo como forte, como a digna, a merecedora e não estar bem com Deus. Nós vivemos uma época onde a gente é escravo da comparação. Eu mesma tenho orado muito para Deus me libertar desse pecado, porque é um pecado. A partir do momento que você se compara, ou você comete o pecado da soberba ou da inveja. Então, ore para Deus te libertar também. Enfim, a gente está sempre se comparando. E por se comparar, por querer se encaixar nesse mundo, a gente vai desprezando a santidade de Deus, a gente vai desprezando o chamado de Deus para nossa vida, porque a gente fica se comparando com o chamado de Deus na vida do outro. E nós também somos tentados 24 horas por dia a mudar um pouco o evangelho, porque seguir a Cristo é difícil. Seguir a Cristo é renúncia todo dia. Lá em Mateus 7, versículos 13 e 14 fala: entrem pela porta estreita,
pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. E lá em Mateus 16, versículos 24 ao 27, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Semana retrasada, foi um pastor visitante na nossa igreja entregar a palavra. E ele usou um exemplo que ele tinha visto de outro pastor, que ele pegou um fio de extensão e esse cabinho aqui, essa parte, ele falou que essa parte aqui é a nossa vida aqui na terra. É só um pedacinho. E era uma extensão grande, e ele fazia assim e falava: isso daqui é toda a eternidade. O que você tá fazendo com esse pedacinho? Esse pedacinho aqui vai resultar em uma eternidade com Deus ou afastado de Deus? Eu creio que a igreja de Filadélfia estava perdendo a sua vida aqui porque os seus olhos estavam focados na eternidade. Cara, a vida com Deus é estreita. Ela é difícil. Teve uma pregação do pastor Renato que eu até brinquei com a minha mãe. Cara, essa não era uma pregação para uma pessoa que tá em dúvida se aceita Jesus escutar. Porque ele tava, sabe, nos lembrando que nós somos chamados de soldados de Deus, exército de Deus, atletas de Deus. E, cara, é difícil. O atleta, não posso sair com você porque eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu acordo cedo, porque eu tenho que treinar. Não, eu não posso estar com a minha família porque eu tenho que ir pra guerra. Quantas vezes a gente não pode estar no almoço de família? Porque a gente tem culto. A gente não pode participar de alguns lazeres porque a gente está investindo o nosso bom tempo. A gente está escolhendo a boa parte, como fez Maria, e se prostrando aos pés de Jesus. Quantas vezes a gente fala não para um convite de um amigo doido para ir, porque a gente sabe que ali a gente vai ser tentado e vai acabar pecando. E, cara, eles nunca vão entender o quão difícil é renunciar aquelas coisas. O quão difícil é renunciar um momento de lazer, porque aquilo ali vai fazer você desfocar do propósito, porque você ainda não está preparado para estar ali. Mas continua escolhendo todos os dias o caminho estreito. Continua escolhendo todos os dias negar a si mesmo e seguir a Cristo. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha renúncias, essas renúncias valem a pena. E você está deixando legados da eternidade para tuas futuras gerações. Você está quebrando cadeias do maligno para as tuas futuras gerações, começando na tua vida. Lá em Lucas 12, versículos 16 ao 21, Jesus conta uma parábola dizendo: a terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar minha colheita. Então ele disse: já sei, estou parafraseando, vou derrubar meus celeiros e vou construir outros maiores. E eu vou guardar ali toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então descansa, aproveita, relaxa, beba, se alegre, desfruta. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem que ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que a gente tem escolhido? E não, Deus não quer que você seja miserável, pobre, nem nada disso. Não. É em questão de não ter os olhos focados só aqui e esquecer da eternidade. Deus não tem problema nenhum da gente descontrair um pouco, da gente chamar uma amiga para sair para dar risada à toa,
pra sair pra tomar um sorvete, sair pra ir pra uma piscina. Ele não tem problema com isso. O problema é quando isso daí te tem. Por exemplo, assistir série não é pecado, não é errado. Só que a Ana Clara não tem domínio próprio pra assistir série. Se eu ligo a televisão com a intenção de assistir um episódio, eu vou ver, eu já passei o dia inteiro só assistindo Netflix e não li a Bíblia e não fiz mais nada. Então, é nesse sentido, sabe, de aquilo ali te tem, te domina. Aquilo ali vira teu Deus. Aí Deus fala, não, amada, não vai mais assistir série, linda. Voltando pra igreja de Filadélfia. Enquanto, eu preparava um estudo, Deus ministrava muito no meu coração. Eu não percebia, mas eu me colocava muito na posição do filho pródigo. De tipo, eu tô voltando pra casa, pai, mas eu vou voltar como um servo. E Deus me falando de tipo, Ana Clara, você não é serva, você é filha. Senta na mesa com teu pai, vamos ter um tempo de qualidade. Eu não quero só que você se posicione e Deus me use. Eu quero fazer parte do teu dia a dia, eu quero saber os teus segredos. Eu sou o teu pai. Lógico que a gente deve ter um coração de servo em questão de eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Mas a gente não deve ter uma personalidade de servo. A nossa personalidade é de filho, com o coração de servo. Através de uma pregação, Deus também me levou lá para a história da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela já sofria daquele mal fazia 12 anos. E ela já tinha gastado todos os recursos dela com todos os médicos. E ao invés dela melhorar, ela só piorava. Aqueles médicos só se aproveitavam dela. De igual modo, muitas vezes a gente tá há anos sofrendo com algo e a gente vai pra uma festa, a gente vai conversar com uma amiga, a gente vai beber, vai curtir e aquilo ali só se aproveita da gente. A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo e no final das contas a gente só piora ao invés de melhorar. Mas ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia conta que ela pensou consigo mesma, se eu somente tocar na orla da roupa dele, eu ficarei curada. Eu não preciso tocar nele, porque, segundo a lei, por ela ter aquele fluxo de sangue, ela era impura. Então, tudo que ela tocasse era impuro. Então, por 12 anos, ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia abraçar ninguém. Ela não podia nem estar no meio da multidão. Mas ela se arriscou e foi no meio da multidão e tocou na orla da roupa de Jesus. De igual modo, nós estamos escutando falar desse Jesus que cura, desse Jesus que salva, desse Jesus que te dá uma nova vida. E talvez diante de você tenha uma multidão de coisas, de pensamentos, de acusações. Talvez o inimigo tenta te convencer de não vai para Jesus não, porque você tá todo errado. Não vai para Jesus porque você é impuro, você é indigno. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Vai e toque em Jesus. Mesmo que tudo diga que você não deve fazer isso, que você não é digno disso, Jesus tá ali, disponível, só esperando um passo teu. Até quando você vai ficar sofrendo com isso, ao invés de simplesmente, eu escutei de um Jesus e eu vou até ele? E a Bíblia fala que assim que ela tocou, ela sentiu que foi curada. E Jesus perguntou, quem que me tocou? Não dá de tocar em Jesus e sair despercebido. Não tem como. Aí a Bíblia fala que os discípulos virou tipo, amado, você tá no meio de uma multidão e você pergunta quem te tocou. Mas Jesus insistiu. E a Bíblia fala que ela foi tremendo de medo, digamos assim, e contou tudo o que tinha acontecido. E Jesus falou assim pra ela, filha, a tua fé te curou. Seja livre desse mal. E colocando nas minhas palavras,
Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada da extensão de sangue que ela tinha. Ela não era mais impura. Mas quando Jesus tocou nela, chamando ela de filha, Jesus curou o interior dela. Jesus curou todos aqueles 12 anos sendo rejeitada. Todos aqueles 12 anos que ela era vista pela condição dela. Ela era vista pela impureza dela. Jesus curou o interior dela de uma vez por todas. Eu imagino aquela mulher saindo correndo dali dizendo: eu sou filha de Deus. Eu não sou a mulher impura do fluxo de sangue. Eu sou filha. Lá no versículo 8, ainda do capítulo 3, Jesus diz para a igreja de Filadélfia: sei de tudo que você faz. Abri uma porta para você. Uma porta que ninguém pode fechar. Essa porta é a porta da evangelização. E Deus abriu essa porta pra gente. Ei, igreja de Filadélfia. Ei, filho pródigo. Ei, mulher do fluxo de sangue. Eu não sei quais são as mentiras que o inimigo tem colocado na tua mente. Talvez ele fique te lembrando 24 horas do teu pecado, do teu passado. Talvez ele olhe pra você e fale: ei, você não era nem pra estar aqui. Quem que é você para adorar a Deus? Quem que é você para pregar a palavra? Quem que você pensa que você é? Você acha que você profetiza? Deus te chamou. E Deus abriu uma porta para você que palavra nenhuma lançada do maligno pode impedir. Pode fechar. Ele te chamou. E ele te chamou conhecendo o teu passado. Ele te chamou conhecendo o teu pecado. Ele te chamou conhecendo a tua instabilidade. Ele te chamou sabendo de todos os médicos que já passaram por você e tomaram proveito. Ele te chamou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, Paulo disse: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei o Senhor que o removesse, mas ele me disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E lá em 1 Timóteo 1, versículos 15 e 17, Paulo disse: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, por eu ser o pior dos pecadores, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Hoje a canção de encerramento é para tomarmos posse de quem nós somos em Deus, para blindar a nossa mente contra as acusações do maligno, lembrando para nós mesmos: há um lugar para nós na casa de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos um novo nome, uma nova identidade nele. E aí,
Uma coisa que eu aprendi essa semana: o acusador da nossa alma é o diabo. Então, se você se sente culpado por alguma coisa e sabe, você é uma pessoa que fica remoendo e se culpando o tempo todo, isso é o diabo te acusando. Repreenda. Lembra pra você e pra ele as palavras de Deus ao seu respeito. Ele sabe que o papai nos ama. E aí, a gente sabe? Declara isso, mas declara isso com a tua alma. Se você não sabe cantar, declara mesmo assim no seu interior. Declara para que o inimigo saiba que você sabe que você é indigno. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus é abundante. Amém e amém. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Você é livre. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, oh Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Declare pra te lembrar e pro inferno ouvir. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me libertou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus.
Sabe o que você faz agora? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome. Jesus, tu é a coluna da tua casa. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Eu não sei o que você está vivendo na tua casa. Eu não sei quais que são os gigantes que têm se levantado. Mas sobre a sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, o nome dele destrói cadeias, dissipa as trevas e vai incendiar. Oh, oh. Vai incendiar tua casa, vai incendiar tua igreja, vai incendiar tua família. Entrar com salvação, libertação, restauração. Só clame o nome de Jesus. Só clame o nome de Jesus. O nome dele tem poder. E quando a gente se posiciona na palavra dele, ele zela pela palavra dele. Se ele prometeu, ele cumpre. Brilha a luz de Cristo. E declare o nome de Jesus por onde quer que você for. Ore para Deus para você poder enxergar as oportunidades que Ele está te dando para pregar o Evangelho.